Olá, pessoal. É um prazer muito grande estar com vocês para a gente poder participar também desse ciclo de estudos. Tenho uma afinidade muito grande por grupo de estudos e principalmente por estudos ligados a esses temas vinculados às obras básicas do Espiritismo. Sempre enriquecem bastante. E confesso a vocês que o meu prazer seria bem maior se nós pudéssemos nos encontrar pessoalmente. Mas, infelizmente, nós todos estamos passando por uma fase de contingência e reaprendendo. Mas damos graças a Deus que temos alternativas, temos recursos para, pelo menos virtualmente, podermos ter contato. Já é muito bom, muito positivo. Não podemos passar por cima desse privilégio. O tema de estudo hoje, ele tem um eixo que é o eixo em defesa da vida. Aí vem os assuntos que são aborto, eutanásia, suicídio e pena de morte. Esse tema global, né, em defesa da vida, abordando esses 4 aspectos, ele começou a ser defendido muito tempo atrás, muitos anos atrás, só que de forma organizada com essa metodologia, mais ou menos 30 anos, quando a Federação Espírita lançou a campanha em defesa da vida. Aí esses 4 temas vieram mais profundamente à tona para todas as pessoas, iniciando principalmente pela campanha contra o aborto. Nós analisaremos cada um desses temas, mas todos eles, como falei, eles têm por núcleo o fato da defesa da vida. Sendo assim, nós não temos como aprofundar em nenhum deles se não tivermos uma compreensão ideal da vida, da vida. Nós temos um respeito muito grande por todas as religiões. Todas elas são importantes, são caminhos necessários para que a pessoa encontre suas respostas e conectem melhor com a divindade. Todas são louváveis, importantíssimas. Mas a gente não tem como também olvidar uma grande realidade, que a doutrina espírita é uma religião que consegue ir num passado mais distante e estender também para um futuro mais distante. Ela nos ensina que nós, enquanto pessoas, nossa vida não delimita a essa encarnação que estamos tendo aqui agora. Nós temos um passado que nos traz até aqui, e a partir daqui nós teremos um futuro também. A doutrina espírita, ela nos dá todas essas perspectivas de passado e de futuro, por isso consegue explicar com muita facilidade muitas coisas do presente. Muito do que acontece aqui agora, muitos conflitos, muitas dificuldades, muitas intrigas, baseando no nosso passado que existe. Se nós compreendêssemos a nossa vida com o olhar só de agora, muita coisa ficaria incompleta e seria complicado entender a justiça de Deus. Como que Deus seria justo se Ele permite que entre nós haja tanta desigualdade? Se a vida fosse uma só, por que será que tem pessoas que estão passando por situações nessa vida, nessa encarnação, de extrema dificuldade, de toda ordem, ao passo que outras pessoas só têm facilidades, têm privilégios e oportunidades? Não haveria coerência. Então, se nós não soubéssemos explicar sobre a ótica do espírito imortal, do espírito que migra por oportunidades diferentes, que são as encarnações sucessivas, nós não teríamos justificativa para uma série de coisas. Então, a nossa vida, quando falamos em vida, nós não podemos, então, entender só essa existência que estamos agora vinculados, mas a vida espiritual, a nossa vida de espíritos.
E como espíritos, nós não sabemos quando fomos criados, mas sabemos que tem muito tempo que Deus nos criou. E nós, para chegarmos até aqui, passamos por etapas e etapas de muito burilamento, muito aprendizado, muitas experiências para chegarmos ao ponto em que estamos. Somos hoje pessoas bastante desenvolvidas em vários aspectos, embora nós tenhamos uma visão cética do ser humano hoje, achando que as pessoas estão muito degradadas moralmente, muito corrompidas. Não deixa de ser uma verdade, mas em comparação com o que já fomos, estamos muito adiantados, inclusive moralmente. Inclusive moralmente. Claro que estamos muito longe da perfeição, mas estamos também muito longe do que já fomos um dia. Nós, antes, não nos importávamos com coisas que hoje nos chocam, nos agridem. Nós, por exemplo, embora imperfeitos ainda, nós ficamos chocados quando tomamos conhecimento de alguns fatos mais marcantes, de agressividades, de descuidos de comportamentos humanos. Isso é um sinal de progresso. Quando nós vemos uma cena, tomamos conhecimento de alguma cena de agressividade, de agressão, de maldade, e nós ficamos chocados por aquilo, sensibilizados, com raiva, achando ruim, isso é um sinal de progresso nosso, que já estranhamos a violência. E intelectualmente, isso não há dúvida para ninguém, o tanto que nós somos aperfeiçoados hoje. Nós, adultos de hoje, comparando a nossa vida com a época de nós, não vou nem muito atrás, na nossa infância, mas na nossa adolescência, juventude, no começo da nossa idade adulta, nós vemos o tanto de coisa que nós já aperfeiçoamos no mundo, o tanto de progresso intelectual que o mundo já experimentou e continua experimentando, evidenciando que o progresso intelectual existe. E cada tempo que passa, cada geração que vai vindo, ela demonstra uma habilidade maior para lidar com as questões de progresso. As crianças de hoje, elas mostram uma capacidade de penetração nas coisas mais difíceis com muita facilidade. Se nós colocarmos, por exemplo, um aparelho celular nas mãos de uma criança, parece que ela já vem sabendo mexer naquilo. Da onde vem esse conhecimento? A habilidade que as pessoas mais novas têm para lidar com informática, por exemplo, para poder mexer no computador. Da onde que vem esse conhecimento? Então isso mostra a bagagem espiritual que nós temos. Isso mostra que a nossa vida, ela pré-existe a maternidade, a data em que nós viemos a essa encarnação. Essa encarnação, então, é somente uma etapa a mais da nossa existência como espíritos. Portanto, a nossa vida, que é o que sempre vai ser falado, né? Nesse estudo de hoje, a nossa vida, ela tem um antecedente muito distante. E ela vai ter também um futuro a mais. A vida espiritual. Em se tratando de vida, de seres humanos, nós que não somos ainda 100% aperfeiçoados, evoluídos, aliás, estamos muito longe da evolução. Por causa disso, nós cometemos muitos erros, muitas falhas. Muitos erros acidentais, por imprevidência nossa, por inconsequência. E muitas vezes erramos sabendo que estamos errando, mas vamos insistindo em alguns erros ainda. Não é uma coisa grave nós errarmos, porque errar é o previsto para o nosso estágio de evolução. Mas é grave a gente entender que uma coisa é errada e continuar insistindo naquilo. A partir do momento que temos a compreensão, essa compreensão nos exige atitude diferente, atitude de comportamento diferente. Errar sabendo que está errando agrava. Os efeitos são mais drásticos. Quando nós erramos por ignorância, por não conhecermos
o caminho do erro, aquilo é atenuado. Mas aquele que erra consciente, ele responde mais intensamente. E a doutrina espírita, ela esclarece os porquês de cada coisa, as consequências. Uma doutrina que mostra com muita facilidade a lei de causa e efeito, a causa das coisas e o efeito que cada ato pode trazer. A partir dessa compreensão, nós entendemos que não podemos brincar com a vida, nem com a nossa vida e nem com a vida do próximo. Então, quando vamos analisar os 4 temas, aborto, suicídio, pena de morte, eutanásia, essa noção tem que estar sempre viva em nossa cabeça. A noção do respeito pela vida humana e de que nós, são as noções, e a noção também de que nós não podemos errar com a vida humana, nós não temos o direito de falhar com a vida humana, seja ela a nossa vida ou a vida alheia. E compreendendo também que tudo que acontece agora tem um porquê, é o eterno jogo de oportunidades que Deus nos oferece, de reparos, de resgates, de reformas dos nossos erros antigos. Temos a chance de poder trabalhar tudo isso nessa encarnação agora ou nas futuras. Assim nós explicamos o porquê de muitas dificuldades. Então, começando dos 4 temas pela eutanásia, por exemplo. Eutanásia é uma situação que intriga muitas pessoas. Dentre as pessoas que trabalham na área de saúde, a intriga às vezes é até mais intensa, porque as pessoas que trabalham em saúde não veem em muitas pessoas em situação terminal ou vegetativa, não veem perspectiva de melhora. E muitas vezes, biologicamente, realmente é impossível vislumbrar uma melhora. O que é a eutanásia? A eutanásia é a retirada da vida de alguma pessoa que está em situação clínica difícil. O exemplo clássico é aquela pessoa que está em terapia intensiva sem perspectiva de melhora. Quando os médicos decretam que aquela pessoa não tem mais chance de recuperação. Quando já teve assim alguma enfermidade que alastrou e não permite mais cogitar que venha a ter uma melhora clínica. Aí cogita-se abreviar a morte daquela pessoa. É o famoso, como se fala, desligar os aparelhos. Nós não podemos com isso criar um pânico de achar que todo mundo que está em terapia intensiva vai ter aparelho desligado. Porque dentro da medicina, a eutanásia não é permitida no Brasil. O Código de Ética Médica não permite a eutanásia. As leis brasileiras não permitem a eutanásia. A abreviação não permitem. Isso não pode acontecer. Então, mesmo vegetando uma pessoa, tendo alguém mais precisando de leito na UTI, a eutanásia não é permitida, ela não pode acontecer. Para que ninguém crie o pânico de achar que tem um parente meu na UTI, vão desligar os aparelhos, e essa pessoa pode morrer antes do tempo. Não, isso não vai acontecer. Ela só vai mesmo desencarnar quando não tiver mais condição, quando houver a falência dos órgãos vitais, quando houver uma parada cardiorrespiratória com os órgãos já em falência, quando houver uma parada da função cerebral, que é a morte cerebral, aí sim os aparelhos são desligados. E nesse caso, não é eutanásia. Houve a morte natural e após a morte natural, os aparelhos foram desligados. É assim que funciona. Eu falei do conflito que passam os profissionais de saúde, mas muitas vezes a família, os amigos de alguma pessoa também passam a vislumbrar a eutanásia como melhor opção. Porque o sofrimento, ele é julgado como sendo grande demais pelas pessoas que estão vendo aquele doente. Então, para abreviar a dificuldade, pensam em
na morte como opção, porque não vem mais alternativa. Além do pensamento altruísta, de não querer ver a pessoa sofrer, tem também o pensamento econômico, porque uma pessoa em estado terminal, ela representa gasto. Tanto aquela pessoa que está em terapia intensiva ou que está em casa em estado terminal já, ela representa gasto com medicação, gasto com profissionais de saúde, e isso não é uma coisa tão simples. Por isso, às vezes alguns pensam, se morrer vai ser melhor, porque não tenho o que fazer mais, vai aliviar o sofrimento. Quanto ao sofrimento, nós, seres humanos, nós erramos muito quando nós queremos brincar de ser deuses. Nós não somos Deus. Quem tem que interpretar se o sofrimento é necessário ou não, se ele é grande ou pequeno, o tempo que ele deve durar, não somos nós. Quem conhece o porquê de cada coisa é exatamente Deus. Deus sabe porque uma pessoa passa por uma situação clínica difícil, porque uma pessoa tem uma morte lenta, porque uma pessoa passa por dificuldades hospitalares, fica restrita a um leito de UTI, ou fica restrita a um leito em casa, vegetando, sem poder comunicar, sem poder alimentar direito. Deus sabe o porquê disso. Então essas pessoas são espíritos que estão tendo uma oportunidade grande, uma oportunidade valorosa, uma oportunidade ímpar de resgates. Nós não sabemos o que foi feito no passado. Muitas vezes são pessoas ótimas, pessoas boas, que nós jamais cogitamos que tenham feito uma maldade, alguma coisa errada, que tenha comprometido o seu estágio evolutivo. Que bom que nós vemos assim. Mas o nosso passado espiritual, ele esconde comportamentos nossos que às vezes não se revelam agora. Ainda bem que não se revelam, mas é Deus que sabe disso. Então aquela pessoa que fica em estado terminal ou que tem alguma doença crônica que vai consumindo aos poucos, ela tem um vínculo com aquilo ali. Por isso, chamamos de doenças kármicas. São doenças de depuração espiritual, doenças de resgate para o espírito. E se nós interferirmos no curso da natureza, tentarmos mexer na vontade de Deus, nós não deixamos a pessoa cumprir o ciclo que precisava ser cumprido. E aquela parte que fica faltando, pode ser necessário que a pessoa recapitule numa outra oportunidade. Vejam bem a complexidade que é isso. Estou dizendo que se tem alguém em situação clínica irrecuperável aos olhos humanos, e eu vou lá e provoco a morte daquela pessoa para aliviar o sofrimento, e faltaria, por exemplo, mais 1 ano, 2 anos, que a pessoa teria que continuar naquele estado, aquele 1 ano, 2 anos podem ser necessários ser cumpridos mais tarde em uma outra oportunidade. Estou falando aqui de uma possibilidade, não é de uma regra. Nós não podemos sair por aí dando diagnósticos, nem fazendo previsões matemáticas. Não é assim que a vida funciona. Isso é uma possibilidade, é um ponto de vista que não podemos deixar de ter. Portanto, entendendo que tudo o que acontece em nossa vida, todas as dificuldades são programadas por Deus, são controladas por Deus, que tem o gerenciamento de tudo o que acontece na natureza, no mundo, na vida, entendendo isso, fica fácil, fica bem mais fácil aceitarmos as fatalidades, as dificuldades, as dores, e temos sempre nessas situações, como em todas as outras, que ter viva em nossa mente a noção da defesa da vida, incondicionalmente. O suicídio é um tema que vem sendo muito discorrido na atualidade. Tem intensificado as preocupações de todas as pessoas, de todos os religiosos, de todos os núcleos,
os profissionais das áreas de psicologia, de psiquiatria, as relações humanas, né, como a sociologia, a assistência social, a medicina toda, a preocupação em relação ao suicídio. Por isso foi criado um mês especial para reflexão sobre suicídio e várias medidas profissionais profiláticas contra o suicídio. E também, nas casas religiosas, muitos trabalhos preventivos para evitar que aconteça o suicídio, a profilaxia do suicídio. E o suicídio, ele, apesar de tudo isso, todos os empenhos contra ele ainda é frequente. Tem acontecido muitos casos de suicídio, por vários motivos. Alguns deles são a incidência muito forte de depressão na atualidade. Muitas pessoas com depressão, e dentre as várias causas de depressão, tem aquela causa que é a desvinculação das pessoas, a solidão, o ritmo de vida que nós vivemos hoje, com tanta desvinculação, as pessoas com poucos laços afetivos, o distanciamento social entre as pessoas. Isso agrava muito para aqueles que têm a tendência ao autoextermínio, que é buscar a morte com as próprias mãos. Isso chegou a um ponto tão sério, o isolamento. Não estou dizendo isolamento nessa fase de pandemia, mas isolamento que já existia. É tão intenso isso que as pessoas que moram em apartamentos, por exemplo, muitas vezes vivem anos em um apartamento e não conhecem quem são os seus vizinhos de porta. Muitas vezes o conhecimento não passa de um cumprimento de bom dia, boa tarde no elevador, mas não se sabe muita coisa além de como é a cara da pessoa. As pessoas hoje elas querem mais distanciamento para terem privacidade, porque chegam cansadas em casa, o ritmo é muito desgastante. Entendemos e respeitamos isso tudo, mas o cultivo de relacionamento, de amizade, de entrosamento social também é importante, faz parte da vida. Não digo que seja necessário que esse entrosamento seja com vizinhos de apartamento, de casa, mas o entrosamento com pessoas amigas, com colegas, com conhecidos do ambiente profissional, amigos antigos, colegas de algum núcleo que a pessoa frequente, tudo isso é importante, faz parte da higiene social. E quanto mais higiene houver social, higiene de todo, higiene mental, quanto mais houver isso, mais a pessoa fica protegida desse risco, que é o risco do autoextermínio. Não há exceção. Todas as religiões, eu digo as religiões porque são elas que estudam mais aprofundadamente as intenções da divindade conosco. Todas elas são contra, elas têm postura contrária à prática do suicídio e interpretam a seu modo o suicídio, o destino do espírito após o suicídio. Há religiões, aquelas religiões do ramo protestante, que condenam totalmente o suicídio e o suicida. E interpretam que aquela pessoa vai para um vale de tristeza, um vale de amargura que é irreversível. Ela ficará a eternidade naquele vale de amargura, de dificuldades, porque aquela pessoa, ela intentou contra a vontade de Deus, que foi tirar a vida. No ramo católico, houve um progresso muito grande de conceitos de alguns anos para cá. Mas no passado, a Igreja Católica condenava de forma veemente o suicida, de modo que alguns padres mais antigos se negavam até mesmo a fazer a missa de corpo presente de pessoas que morreram por suicídio. E isso deixava os familiares que já estavam conflitados, porque alguém perder um parente, uma pessoa amiga por suicídio, é muito desgastante emocionalmente. E se por acaso o líder religioso daquela fé que eles acreditam se nega a ter um ato religioso, porque a morte foi por suicídio, isso
dificulta ainda mais a vivência daquelas pessoas que ficaram, porque passam a enxergar realmente uma falta total de perspectiva de salvação daquele espírito. Então, o suicídio tem que ser visto com muita delicadeza. Nós não vamos aprofundar muito na interpretação do suicídio e nem no destino do suicídio, porque não é o tema de estudo de hoje, porque suicídio aprofunda bastante, aprofunda muito. Mas vamos apenas dizer que na doutrina espírita nós vemos perspectiva para o suicida. Realmente é uma falha muito grande, porque o dom da vida, ele não pertence a nós, ele pertence a Deus. Portanto, se nós abreviamos a vida, ao invés de Deus fazê-lo, buscando a morte com nossas mãos, nós estamos incorrendo numa falta muito grave. E toda falta grave, ela traz repercussões. A primeira consequência que há para o suicida é a decepção, porque ele quer tirar o sofrimento. Ele quer tirar o sofrimento que é tão forte para ele, que ele chega ao ponto de buscar o recurso da morte para acabar com o sofrimento. Não importa qual tipo de sofrimento seja, um medo, uma angústia, uma solidão, um vazio total existencial. Mas quando acontece a morte, quando efetiva a morte, ele tem a decepção de perceber que aquela sensação, aquela angústia que ele tinha, ela persiste, porque ele vê que a morte não existe. E além da angústia persistir, ele complementa essa angústia com outro motivo de dificuldade, que é a conservação das impressões do modo como ele buscou a morte. Por isso a situação do espírito é muito difícil. Mas a doutrina espírita não vê essa pessoa como alguém sem perspectiva. Pelo contrário, vê como um espírito que errou e por isso precisa de um bom acolhimento. E todo suicida é acolhido, é amparado, é protegido. Assim como todas as pessoas são protegidas. Deus não deixa nenhum de seus filhos ao desamparo, ao esquecimento. Não existe isso. Ele enfrenta o suicida, ele enfrenta suas dificuldades após a morte, mas ele tem proteção também. E um dia ele vai ter esclarecimento, ele vai conseguir perceber o erro que ele fez e ele vai ter chance de ser resgatado. Vai ser resgatado, vai ter oportunidade de repetir uma encarnação, vai nascer de novo, muitas vezes em condição difícil, mas ele tem oportunidade. Ele atravessa a condição difícil até poder reparar totalmente o erro que fez e vir em condição normal, mais uma vez, e dar prosseguimento ao curso de seu progresso espiritual. Isso é muito bonito. A doutrina espírita nos mostra, então, que não há ser humano sem perspectiva. Mas, voltando à defesa da vida em relação ao suicídio, nós temos um compromisso com a humanidade. A partir do momento que nós temos esclarecimento, nós temos que fazer alguma coisa de benéfica para a humanidade com o nosso conhecimento. E um deles é ajudar a prevenir que aconteça o suicídio. Mas como prevenir? Nós, na maioria das vezes, somos pegos de surpresa. As pessoas que suicidam são pessoas que nós não imaginávamos que iriam suicidar. Não são sempre aqueles deprimidos que vão recorrer ao suicídio. Pelo contrário, os deprimidos buscam por tratamento, tomam medicação e muitos deles não morrem por suicídio. Hoje tem recursos muito eficazes na medicina, na psicologia, que previnem consequências desastrosas da depressão. Então há pessoas entre nós que vivem normalmente como todos nós e de repente nos surpreendem com a notícia de que suicidaram. Então como prevenir isso? Prevenir em todos os nossos atos, lançando mensagens de pacificação, de otimismo, sendo agradáveis, estimulando as pessoas à nossa volta a crescer, a desenvolver, a ter bem-estar, a ter otimismo. Tudo isso são prevenções de suicídio. Importante demais. Para nossos mais próximos,
nossos filhos, por exemplo, esclarecer. Esclarecer sempre que pudermos o que significa o efeito drástico de um suicídio. Para as pessoas que convivem conosco, sempre que esse assunto vier à tona, nós não precisamos ter constrangimento, não precisamos nem podemos ter constrangimento de dar a nossa opinião da seriedade que é o suicídio. É claro que nem sempre é a oportunidade de colocar o pensamento religioso e nem é necessário, mas basta o pensamento humano de mostrar que nós somos subjugados a uma vontade superior, que é a vontade divina. E nós não temos o direito de mexer nessa vontade superior. Por isso, mostrar a gravidade que é o ato do suicídio. Nesse grupo de estudo, com essa finalidade de valorização da vida, a nossa colocação é mais no sentido de prevenção do suicídio, entendendo que a vida tem que ser valorizada em todos os aspectos, jamais pode ser eliminada, pode ser tirada com as próprias mãos. Mas quando acontece o suicídio, quando nosso esforço de prevenção não é suficiente para fazer com que a pessoa evite esse ato, a nossa caridade deve continuar, entendendo também que é uma vida que deve ser valorizada. É uma vida que pode estar em dificuldade, pode estar em sofrimento, possivelmente vai estar em sofrimento, que o suicídio leva a isso. Então, a nossa campanha de valorização deve continuar e talvez até de modo mais intenso, através dos nossos pensamentos e orações. É a caridade com o suicida. Há algumas religiões, isso também não é falando mal, mas é uma característica, religiões do ramo protestante, que negligenciam por completo a pessoa que comete o suicídio. Essa pessoa merece uma condenação e não recebe nem mesmo oração. Isso é muito complicado porque o suicida ele tem que ser acolhido por muitas preces, por muitas orações. Porque esse ato tão difícil, ele tem muita atenuação da dor, da dificuldade por meio das orações. Elas são um lenitivo, como dizem os espíritos, um bálsamo que alivia as dificuldades, as dores. Ela é muito importante. Mas a nossa caridade com o suicida, ela inicia com o nosso pensamento de não ficarmos imaginando o suicídio e muito menos comentando. Esse é um desafio para a gente, porque o suicídio é algo que impressiona tanto a quem fica, que nós temos a tendência de ficar nos questionando e querendo saber como foi, o que motivou a pessoa, como foi o ato, como que o corpo foi encontrado, coisas assim. Além disso, nós muitas vezes ficamos imaginando como foi durante o ato do suicídio. Quando nós fazemos... Isso é complicado porque nós ficamos impressionados, entendemos assim. Mas quando nós fazemos isso, quando nós ficamos comentando ou imaginando, o nosso pensamento fica buscando o espírito e vinculando ele àquela situação. Isso é bastante delicado e importante de entender. Porque o pensamento é uma energia. E como energia, ele tem um magnetismo. Nós não podemos usar o magnetismo do pensamento para buscar o suicida para a dor novamente. Quanto mais pudermos fazê-lo desvincular daquela situação, melhor vai ser para ele, para o que suicidou. Então, temos que ter muita maturidade em nossos pensamentos. É uma educação de nossos pensamentos. Não ficar pensando naquilo, mas sim ficar pensando naquela pessoa sendo amparada, naquela pessoa sendo protegida, luz sobre aquela pessoa. Isso vai ter um benefício bastante grande. Ou então, ficar mentalizando a favor das equipes espirituais que fazem a proteção dos suicidas. A situação dos suicidas é tão delicada, é tão difícil, que Deus, ele colocou para controle dos suicidas
espíritos de um naipe muito adiantado, muito elevado. Isso sob a supervisão do nosso governador espiritual de nosso planeta, que é Jesus. Então, Jesus, ele tem ali na equipe de controle dos suicidas a mentora principal dos trabalhos, que é exatamente Maria de Nazaré, um espírito de alto quilate, de elevação, que também passou pela terra. E Maria, a missão espiritual que ela tem é de controle das equipes de acolhimento e de resgate dos suicidas. De tão delicada é a situação, tem que ser um espírito do quilate de Maria de Nazaré. As nossas orações por eles, o nosso pensamento de compreensão, jamais de recriminação, porque é outra coisa muito complicada também que os suicidas enfrentam, é o julgamento e a recriminação. Eles muitas vezes são condenados por nossos pensamentos imprevidentes, como uma pessoa que errou tanto de fazer uma coisa tão bárbara e deixou os outros em sofrimento, deixou os outros desamparados, porque ele se foi, porque buscou a morte. Então, o que ele menos precisa é de condenação e julgamento, porque ele já tem a autocondenação, o autojulgamento que a realidade impõe a ele. Então, a nossa análise aguda, ácida, é totalmente dispensável para ele, não é necessária. Precisamos sim substituir qualquer pensamento ruim e nocivo por pensamento de apoio. Isso sim é o importante, necessário e que tem um efeito muito grande. Repito o que já falei, a importância que tem a nossa atitude de prevenção. Então, quando detectarmos alguma pessoa em situação de risco de suicídio, não tenhamos constrangimento de falar alguma palavra. Não é necessário a gente fazer um discurso muito grande para tentar o convencimento, mas às vezes uma palavra simples, um sorriso, mostrar um apoio, contar um exemplo para a pessoa de fortificação, para fazê-la erguer a cabeça, para fazê-la pensar que não há sofrimento nessa vida que valha a pena a gente desistir da vida por causa dele. Isso é bastante importante quando flagrarmos uma situação de risco. Como falei também, não é sempre que essas pessoas nos dão suspeição, que elas indicam que vão buscar pelo suicídio. Mas quando sabemos que esse risco existe, por exemplo, alguém com depressão, alguém que está passando por um problema muito grande na vida, alguma desilusão, alguma dificuldade, uma falência, uma decepção, nós podemos sim, por caridade, aproximar e tentar prevenir, mostrando sempre que a vida é o valor mais importante que nós temos. Não há qualquer outro valor que supere em importância o valor da vida. Não há. Não há riqueza material. Não há relacionamento, por mais importante e profundo que seja, que valha mais que a integridade da nossa vida. Isso não existe. Então, o valor mais importante, mais precioso que Deus nos colocou é a nossa própria vida. Pensando assim, nós vamos saber defender esse valor. Aquilo que é valoroso, que é importante para a gente, nós dedicamos mais para a proteção. E, entendendo que a vida é assim, nós lutaremos também. Em relação a nós, caso algum de nós tenha pensamento suicida, isso passe por nossa cabeça em algum momento, nós devemos dedicar muito para tirar isso da cabeça, para mudar o foco, para entender a perspectiva ruim que o suicídio traz, o perigo de vida que representa o suicídio. Há espíritos que suicidam e ficam dezenas de anos vinculados àquele problema no plano espiritual. Há um problema muito atroz, que depois, quando reencarnam, entram em processo de resgate, que também é muito doloroso. Portanto, o pensamento do autoextermínio, ele deve ser extirpado da nossa cabeça.
mudando o foco. Se por acaso pensamos isso, se por acaso nós temos essa visão de que ele pode ser uma solução para a gente, nós temos que ter muito cuidado, conversar com alguém, se for alguém de confiança, alguma pessoa amiga, alguma pessoa que nós elegemos como sendo alguém sensato, que pode dar um conselho para a gente, fazer um acolhimento bom, ou, se for o caso também, buscarmos sem constrangimento, sem orgulho, buscarmos ajuda profissional, de psiquiatra, de psicólogo, de algum outro médico de confiança que não seja dessa especialidade de psiquiatria, mas alguém que possa nos direcionar, às vezes medicar, às vezes indicar uma solução de terapia que tem um efeito muito importante como prevenção para evitar esse ato difícil. Sobre a pena de morte. A pena de morte é um tema que, não desmerecendo dos demais, mas a pena de morte deve ser vista com muita atenção numa análise dessa natureza. Eu digo com muita atenção exatamente porque no nosso mundo hoje, no nosso país, por exemplo, discute-se com veemência a pena de morte. A grande verdade é que as pessoas estão muito exauridas, cansadas de violência, cansadas de serem agredidas. Então, muitos começam a cogitar que a pena de morte é a solução para inibir a violência. Nós estamos pegando só o nosso universo Brasil, só o nosso país. Vamos esquecer o restante do planeta agora. Só o nosso país. Não há algum brasileiro que não seja desacreditado do sistema penitenciário, da justiça, das correções. Inicialmente, para que foram feitas as cadeias? Para colocarem isoladas as pessoas que têm perigo para a sociedade e para que as pessoas que cometem transgressões graves pudessem ser reeducadas. Então, as penitenciárias, elas deveriam ser exatamente isso, educandários para as pessoas regenerarem. Mas acontece que nós sabemos que a realidade é muito diferente disso. As cadeias, elas são fábricas de piorar muitas vezes as características de pessoas mal inclinadas. Elas não têm uma estrutura adequada, elas não têm um direcionamento adequado. Então, criminosos que vão para as cadeias, eles em contato com outros criminosos, e todos eles, sem um bom direcionamento, acabam fazendo um intercâmbio de coisas ruins. E quando saem da cadeia, saem mais aperfeiçoadas no crime. Por causa disso, muitos pensam que não tem alternativa senão levá-los à condenação fatal, que é promover a morte dos marginais, dos bandidos. E nós estamos vendo a violência crescente de todos os modos, pessoas errando em crimes bárbaros, em crimes que não são tão bárbaros, mas são falhas também, que estão sendo gotas d'água para a compreensão de muitos. É exatamente por isso que quando alguém comete um crime, que não seja um crime tão exagerado, por exemplo, uma pessoa faz um furto em uma rua e o pessoal sai correndo atrás daquela pessoa que furtou, se o grupo pega aquela pessoa, eles podem levá-la à morte por linchamento. Isso é uma penalização pela morte também. Eu assisti uma cena muito triste outro dia, muito triste, que eu vi na rodoviária de Goiânia. Estava tendo uma briga de motoristas de táxi com o Uber. E um rapaz, motorista de Uber, parou para descer uma passageira. E os motoristas de táxi avançaram nesse rapaz, arrancaram ele do carro e começaram a espancar o rapaz. O rapaz machucou muito. E, por sorte, a polícia apareceu, conseguiu dissipar aquela multidão, porque senão o rapaz poderia até ser levado à morte, porque era motorista de Uber. Não estou
defendendo nenhuma categoria, porque a intenção do estudo não é essa. Não é julgar, condenar nenhuma atitude, mas mostrar o quanto as pessoas estão com uma agressividade contida, uma agressividade guardada, que basta um pequeno ato para desaguar aquilo tudo na forma de um ódio bastante grande. Um ódio que cega a percepção, que cega o raciocínio e chega ao ponto de levar até mesmo às máximas consequências, que é tirar a vida de alguém. Então, olha a gravidade de um ato como esse. Quando isso acontece em relação a um criminoso, então, é muito mais sério. E a pena de morte é um fato que acompanha a humanidade há muitos anos. Um exemplo muito famoso que houve de pena de morte foi a pena de morte de Jesus Cristo. Ele morreu por pena de morte. E Jesus, não há dúvida nenhuma, indubitavelmente, foi um inocente que foi levado à condenação máxima, que é a pena de morte. Morreu daquela maneira. E quando as pessoas perceberam a inocência de Jesus e a gravidade do ato bárbaro que cometeram, era tarde demais. Ele foi condenado à prisão, da prisão que durou pouco tempo, bem pouco tempo, não foi nem um dia completo. Ele foi condenado ao sacrifício, ao caminho de sacrifício, a carregar a cruz, sendo chicoteado, sendo vilipendiado, sendo agredido, e depois foi fixado na cruz. E na cruz ele morreu de uma maneira bastante dolorosa, que era um método de matar as pessoas naquela época. Era um dos métodos de tortura para levar à morte algumas pessoas. Do mesmo modo que Jesus foi condenado à morte de maneira inocente, também há pessoas hoje, nos países que aceitam pena de morte, que são levadas também à morte e que às vezes não cometeram o crime ao qual foram julgadas, porque há erros judiciários também. Então, é difícil ter uma certeza absoluta. E mesmo quando há a certeza absoluta, a pessoa que é levada à morte nos dá a impressão de que o crime foi limpado, o crime foi justificado, o crime foi vingado. E não é bem assim. Nós, entendendo que a vida pertence ao Espírito e o Espírito não morre, quando a pessoa é condenada e assassinada por pena de morte, ela continua viva. Se a pessoa tem uma tendência ruim, uma tendência a cometer crime, ela vai embora com essa mesma tendência, e agora revoltada, e agora com raiva de quem levou à morte precipitada. Então, espiritualmente, isso é um motivo de muito conflito. E esse conflito, ele pode levar à ideia de vingança, porque o espírito continua vivo. E vivo, e agora libertado da prisão do corpo físico. Ele, como espírito, ele pode ficar mais livre para agir. E no plano espiritual, ele pode ser acompanhado de más companhias, de pessoas que têm más inclinações também, de espíritos do mal, recalcitrantes, que têm prazer pela vingança. Aliando-se a esses espíritos, aquele que morreu por pena de morte, ele pode promover sérias vinganças, como obsessões, influências negativas, aqueles que pensaram, que promoveram a sua morte pela penalidade máxima. Então é algo bastante perigoso que leva à revolta de muitos espíritos. Infelizmente, num mundo tão violento, tão cansado da violência, tão desejoso de fazer justiça com as próprias mãos, de eliminar do mundo os bandidos, infelizmente, os pensamentos de pacificação,
Os pensamentos mais profundos que entendem a espiritualidade da pessoa humana, eles não são bem aceitos. E são até mesmo motivos de chacota em alguns grupos, em alguns núcleos. Parece que a defesa da vida é uma defesa do bandido. São coisas totalmente diferentes. E aqui usamos o exemplo de Jesus. Jesus, se é que podemos ter a ousadia de dizer que Jesus odiava alguma coisa, Jesus ele sempre odiou o crime. Jesus sempre odiou o mal. Ele sempre teve ódio do mal, Jesus. Mas ele sempre amou os criminosos. Ele sempre amou as pessoas que cometem erros, que somos todos nós, que todos nós erramos. Mas alguns de nós cometem erros mais bárbaros. E Jesus ama por igual. Portanto, defender a vida e ser contra a pena de morte significa exclusivamente isso, a defesa do bem precioso que a natureza fez, que é a vida humana. Nós não podemos correr o risco de entrar no ritmo do inconsciente coletivo, aquele inconsciente que chega a pensar em barbaridades como se aquilo fosse solução, de ter pensamentos imediatistas como se a vida fosse uma coisa só, como se a vida fosse só essa que existe agora em nossa existência, nessa etapa encarnatória. Se fosse assim, seria muito fácil, realmente seria muito tranquilo eliminar os bandidos do nosso mundo, que tudo ficaria melhor. Mas nós, entendendo que as coisas não são assim, nós não podemos ter essa precipitação. Nós precisamos compreender que a nossa vida de verdade é espiritual. E espiritualmente todos os espíritos merecem ter oportunidade. Todos nós. Porque se ela não vier agora, nessa encarnação, ela vai ter que vir numa nova etapa. Aquelas pessoas que nós contribuímos para eliminar do nosso caminho pela pena de morte, elas vão voltar para a nossa estrada. A nossa convivência um dia vai voltar a acontecer. Porque nós vinculamos. O espírito humano, ele se vincula a tudo aquilo que ele pratica, de bom ou de ruim. Portanto, se nós defendemos a pena de morte, somos a favor disso e contribuímos para que isso aconteça, nós nos vinculamos a esse problema que é grave. É um problema totalmente antagônico à defesa da vida. Ele é contrário à defesa. E a nossa atitude cristã, não vou nem dizer espírita, a nossa atitude cristã é de respeito às coisas que Deus criou, é de respeito à natureza. Essa é a atitude ideal para um bom cristão. E a vida pertence à natureza. Então nós não temos o direito jamais de tirar a vida de ninguém, de nenhum ser humano. Nós temos essa prerrogativa, esse poder, esse direito. Isso não pode acontecer. E se esse ser humano cometeu um erro muito grande conosco? Sim, compreendemos. Ele vai ter que ter as punições legais e vai ter que ter a oportunidade de conscientização. Mas acontece que fazer justiça com as próprias mãos, revidar com o mesmo erro, ou revidar de uma forma mais agressiva ainda, significa recapitular aquilo que ficou no passado bem distante, que era a lei do olho por olho, dente por dente, que seria da pena de talião, que seria a vingança proporcional ao ato que a pessoa cometeu. Nós já estamos há muitos séculos distantes desse pensamento, porque Jesus veio 2000 anos atrás, mais ou menos 20 séculos atrás, para ensinar que isso não levava a um bom destino. Ele veio condensar aqueles pensamentos arcaicos, a ideia do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aquele homem revolucionário da moral que foi Jesus, ele falou no amor pelos inimigos. Olha bem a seriedade da tarefa, da missão que Jesus colocou em nossas mãos. Foi algo bastante contrário à ideia de vingança. Foi de amor aos inimigos. É claro que em nosso estado é difícil a gente falar em amor aos inimigos.
Na maioria das vezes, até mesmo para as pessoas mais próximas da gente, nós não conseguimos praticar o amor. Nós praticamos a boa convivência, a civilidade, a aceitação, mas isso passa muito longe de ser o amor. Até mesmo em nossa família, nós muitas vezes não sentimos amor pelos familiares. E olha a responsabilidade que o Mestre Jesus colocou para a gente: amar os inimigos. Amar os inimigos. Se nós não conseguimos, nós precisamos, no mínimo, exercitar. E não nutrir ódio já é um bom exercício. Não nutrir a vontade de vingar já é um exercício. Não alimentar a vontade de acabar com aquela pessoa, de querer que ela morra, já é um belo exercício. É um exercício. Exercitando de pouco em pouco, nós um dia chegaremos ao amor, que foi almejado por Jesus. Mas esse de pouco em pouco pode ser lento. Exatamente por isso, para isso, pela lentidão, nós temos as oportunidades de encarnações. Então, um dia sim, nós estaremos no mundo em que nós conseguiremos amar as pessoas todas e seremos amados por todos também, de não haver violência. Está bem distante, mas bem distante da nossa realidade. Mas essa é a real perspectiva para a humanidade. Tanto é que se a Terra se encontra em estado de provas e expiações, onde há criminalidade, onde há violência de várias formas, onde há assaltos, onde há estupros, onde há assassinatos aqui na Terra, também há mundos perfeitos. Estão distantes da gente, mas há mundos perfeitos, habitados por pessoas que já viveram em provas e expiações também e já conseguiram dissipar de seus caminhos, seus pensamentos, as ideias do mal. Por isso vivem melhor. Então, essa realidade, ela existe, ela é concreta. E, por causa disso, usar como pensamento, como ideia de solução imediata a pena de morte é um erro humano. Temos que ter muito cuidado, nós, espíritas, compreendedores da vida espiritual, temos que ter muito cuidado com as defesas de pena de morte, as correntes políticas que defendem a pena de morte. É muito perigoso, que nós muitas vezes entramos no buraco também, porque defendemos uma ideologia frágil, uma ideologia que vai contra a verdade mais sublime da vida, a verdade ensinada por Jesus. Esses princípios não podem ser esquecidos. O ensinamento de Jesus não pode ser apenas teórico. Ele é algo prático e tem que ser vivido. Não precisamos ser aqueles alienados religiosos que ficam falando de religião para defesa. Não é. Basta a visão do respeito à vida, do amor à vida, tanto a nossa vida quanto a do próximo. E o ideal para nós seria defendermos sistemas penitenciários educativos, defendermos a defesa da família, porque se a família fosse mais bem estruturada, formaríamos menos bandidos em nossa sociedade, haveria menos violência. E com isso, seria menos necessário colocar pessoas aprisionadas em cadeias. Nós não formaríamos tantos criminosos. Investimento na família. O nosso esforço também deve ser para eleger melhor os nossos políticos, porque há muitos crimes cometidos por imprevidências políticas. Os políticos negligentes das necessidades da sua população e por isso formam-se mais marginais. E na marginalidade, a pessoa fica por um triz vulnerável à criminalidade. Então, é muito delicada essa situação, é muito delicada essa realidade e é muito grande o nosso compromisso. Portanto, pensar na morte como solução é ir no efeito final. E nós precisamos mais preocupar com a prevenção. E são vários caminhos de prevenção. Valorizando a vida, tendo isso sempre em mente, nós descobriremos muitos caminhos que levam à prevenção da vida humana para não chegar ao ponto da pena de morte.
Em relação ao aborto, aborto é outro tema bastante polêmico, não só na atualidade, mas de muitos anos para cá. As sociedades do planeta Terra vêm discutindo há muito tempo o aborto e no planeta há países em que o aborto é permitido, aborto é legalizado e outros países não. Há as campanhas para a legalização do aborto, há as campanhas contra o aborto e todas elas muito polêmicas e elas em conjunto, essas campanhas todas acontecendo, elas aumentam muito a polêmica, a discussão sobre o aborto. O aborto significa a interrupção da gravidez. Só isso, a interrupção da gravidez. Tirar o bebê do ventre materno, do ventre onde está sendo gerado. Isso significa aborto. Cruamente seria isso. A polêmica maior em relação ao aborto, ela deriva da ideia de que a mulher pode ter autonomia de tirar o bebê do seu ventre quando ela não está com vontade de manter a gravidez. Essa é uma ideia defendida por muitas pessoas e que a mulher tem o direito sobre o seu corpo. Ela não quer usar o seu corpo para desenvolver uma criança, porque, claro, desenvolve dentro do corpo dela. É um pensamento que deve ser muito respeitado e todos nós, de fato, temos direito sobre o nosso corpo. O que precisamos entender também é que isso é muito mais significativo do que parece a princípio. Nós todos temos direito ao nosso corpo, é uma verdade. Inclusive o bebê. Ele também tem direito sobre o corpo dele. O corpo está em formação. Se a mulher tem direito ao próprio corpo, o que está dentro do útero dela comunica com o meio externo. Foi colocado lá dentro, está em desenvolvimento e um dia vai sair e vai se tornar independente. Ali não pertence ao corpo dela. Está sendo gerado dentro do corpo dela. O bebê é nutrido pelo corpo dela, mas não pertence a ela. Não faz parte do seu organismo. Mas, com certeza, é uma situação complicada. Aos abortos muito banalizados por pessoas que não fizeram prevenção da gravidez, que descuidaram do ato sexual no momento inadequado, sem medidas de proteção. Daí veio um bebê. Leva o desespero, leva a preocupação, às vezes as moças são novas, os rapazes, os pais não querem assumir, elas ficam em desespero, com preocupação, com medo da exposição social, da rejeição, da discriminação, dos atrapalhos que isso vai trazer no progresso da sua vida e buscam o aborto. Mas há outros casos em que a gravidez ela vem de forma indesejada. Seria a gravidez por estupro, por exemplo, que infelizmente acontece também e não é rara, porque esse tipo de crime, de violência, também não é raro em nosso mundo, que é a violência sexual. Aqui no Brasil, em nosso país, ela acontece com frequência, mas há outros países do mundo em que é muito mais frequente. Há países muçulmanos, há países de outras culturas em que a prática do estupro é muito mais irrelevada. Eles são muito mais condescendentes, muito mais complacentes com o estupro. Então eu falei de países muçulmanos. Quando eu falo de países muçulmanos, há uma variação muito grande entre eles. Há alguns países muçulmanos em que a mentalidade é bem mais atrasada. E a mulher, ela, quando é violentada, quando ela passa por uma agressão sexual, ela não tem apoio nenhum. E muitas vezes ela é vista como culpada, ela é condenada. Tem culturas pelo mundo afora que fazem isso, como se ela fosse um ser errado porque foi violentada e engravidou. Então ela não tem apoio, não tem suporte nenhum. Aqui no Brasil é uma situação bem mais evoluída. A situação da mulher no Brasil
uma situação ainda muito precária. As mulheres são bastante desrespeitadas ainda no Brasil em relação a oportunidades, em relação à discriminação, mas não há comparação com o que acontece em outros países do mundo, em que a discriminação, nem vou dizer discriminação, a subjugação da mulher. É muito grave a situação em outros lugares do planeta Terra. Mas aqui no Brasil, que a gente não está tão atrasado, mas também bem longe, estamos bem adiantados, né? A situação também é conflitante para as mulheres. No Brasil, o aborto ele é permitido quando há risco para a saúde da mulher, da gestante, ou então quando a gravidez ela deriva de uma violência sexual, de um estupro, ou então quando o bebê ele tem malformação e é inviável, que seriam os bebês anencéfalos. Aí o aborto é permitido por lei, ele pode ser praticado. Mesmo nesses casos, nós que temos a visão espiritual, que pensamos na vida, nós sabemos que nada acontece por acaso na matemática divina, nesse dominó que é a vida humana. Nada acontece à toa. Então, uma mulher que passa por uma agressão sexual, a mulher violentada, ela, naquela situação de violência sexual, de conjunção carnal, ela pode estar tendo uma oportunidade de resgate de erros antigos. Isso pode ser um fato. Não estamos afirmando que é sempre assim. É claro que isso não justifica o estuprador. Não é uma atenuação para o estuprador, porque a pessoa, o homem que comete isso, ele está se vinculando a um erro muito difícil, um erro muito perigoso, que vai levar a uma consequência complicada para esse espírito que pratica isso. Mas entendendo que nada acontece por acaso em nossa vida. Se nós temos uma doença grave, por exemplo, em algum momento da nossa existência, se nós passamos por alguma dificuldade que nos traz dor, por exemplo, um estupro, aquilo pode ser uma chance de resgate de alguma coisa que nós fizemos. Nós não conhecemos o nosso passado. Nós não sabemos o que nós já praticamos no passado. Nós não sabemos o tipo de mal que nós fizemos para as pessoas no passado. Então, Deus pode estar dando a nós uma oportunidade de passarmos pelo mesmo tipo de erro que já fizemos para aprendermos a valorizar mais a vida, a entender um pouco mais sobre respeito por ser humano. Então, pode ser uma prova, ou pode ser expiatória a experiência de uma mulher ser violentada e passar por um estupro. O que nós recomendamos, não determinamos, mas recomendamos, sugerimos às mulheres que são vítimas de agressão física e engravidam. A sugestão é que elas tentem superar o trauma daquela dor e manter adiante a gravidez. Somente manter os 9 meses de gravidez para dar oportunidade da criança nascer. Seria emprestar o útero para a criança nascer. Depois que nascer da criança, deixar a criança ser destinada para a adoção. Dar oportunidade da vida àquele espírito que veio. Porque a criança, é até um chavão dizer isso, mas ela não tem relação com o erro que foi cometido. Ela não tem ligação nenhuma com a imprevidência da pessoa que cometeu imprevidência, ou o estuprador, ou o casal que teve uma relação sexual sem precaução. A criança não tem responsabilidade desse fato. É o elo inocente de toda essa corrente. E pela inocência, ele merece ter a chance daquilo que está acontecendo, que é consumar a sua vida, e depois uma destinação para essa criança. Essa é a sugestão que nós passamos para as pessoas, as mulheres que engravidaram de maneira não programada ou de maneira indesejada.
E essa mulher tem que ser levada também a apoio, um apoio psicológico muito grande, a um apoio espiritual, a um apoio moral, para que ela consiga dar sequência àquela gestação. Quando eu comento essa situação de oportunizar a mulher grávida, que dê sequência à gravidez, que empreste o seu útero para nascer o bebê e depois dá-lo para doação, eu gosto muito de contar um exemplo pessoal em relação à constituição da minha família. Eu tenho 2 filhos e os meus 2 filhos são adotivos. Eu conheço parte da história dos meus filhos e sei que a gestação foi muito complicada. Foram gravidezes, foram gestações indesejadas. Mas eu tenho um pensamento de agradecimento muito grande às mães biológicas que deixaram a gravidez prosseguir ao invés de terem abortado. Quando os bebês nasceram, elas deram para adoção. Os 2 filhos que eu tenho, as mães biológicas não viram os bebês quando eles nasceram. Elas pediram na maternidade para não ver os bebês. Eles foram levados para adoção e eu, com a minha então esposa, adotamos os 2 bebês. São 2 rapazes muito bonitos, muito amados, muito bem direcionados, muito disciplinados. Tiveram a oportunidade de conviver com pais que amam. Essa situação, ela pode replicar. Se eles fossem abortados, nós não teríamos oportunidade de ser uma família. Então, isso tem que ser pensado, não é um pensamento melodramático, eu não gosto de causar impacto e muito menos tem ideia de autopromoção, porque eu não considero que seja um ato de caridade adotar uma criança. Não é, não é. É uma forma de constituição de família. Mas isso passa muito perto da ideia do aborto, porque eu sei que o risco aconteceu e foi evitado. E graças a Deus por ter sido evitado, oportunizou a formação de famílias. Outra gravidez clássica, mundialmente conhecida na história da humanidade, que poderia ter acontecido um aborto, que foi uma gravidez de mulher solteira numa fase de muita rejeição, de muito preconceito, foi a gestação de Maria de Nazaré. Porque Maria era uma adolescente quando engravidou de Jesus. E José foi suficientemente homem para assumir a gestação de Maria e o filho como pai, ele como pai daquela criança. Então, se Maria abortasse, seria o aborto de Jesus. Parece um exemplo muito remoto, muito impulsivo de acontecer, mas há situações em que espíritos grandes missionários são também abortados, porque vêm numa gravidez complicada. O nosso pensamento de espíritas, nesse ponto em relação ao aborto, tem que ser um pensamento muito educado. Sempre a valorização da vida, mas nós temos que andar muito distantes do radicalismo e da falta de bom senso. Nós não temos autonomia de sair praguejando, ameaçando, chantageando, condenando as pessoas pelos atos que elas cometem, que elas praticam. Nós devemos respeitar um elemento magnífico que Deus colocou para todos nós, para nosso progresso, que é o livre-arbítrio. Nós todos temos o livre-arbítrio, que significa a capacidade de podermos decidir por nossa vida, podemos direcionar nossa vida. Isso é o livre-arbítrio. Portanto, se uma pessoa decide ter uma atitude, eu posso não concordar, eu posso tentar convencê-la do meu pensamento, mas isso tem um limite. O meu trabalho de convencimento deve ser limitado até o ponto que eu posso e que há acatamento por aquela pessoa. Chega a um limite em que isso não é possível mais, eu devo respeitar aquela pessoa, porque ela tem que ser livre para gerenciar a própria vida e entendendo que ela vai responder pela forma de gerenciamento que ela vai fazer. Isso é respeitar o livre-arbítrio. Não devemos estimular aborto, mas também não devemos condenar aqueles que buscam o aborto.
A situação nossa é de diplomacia, é de respeito. Não devemos virar o rosto e começar a recriminar e odiar a pessoa que provoca o aborto, que comete o aborto, seja um médico, seja uma enfermeira, seja uma pessoa que foi como paciente gestante que buscou o aborto, ou o homem que fez a mulher abortar, ou o homem que não quis assumir a gravidez e a mulher ficou desamparada. Não, o nosso pensamento jamais deve ser condenatório, como o modelo de Jesus que não condenou nenhuma pessoa que errou. Ele respeitou. Ele respeitou. Se tivermos oportunidade, podemos esclarecer. Nas situações em que eu já fui chamado para conversar com pessoas gestantes que pensaram em abortar, eu tentei compreender e mostrei, quando eu vi que o campo estava aberto, eu mostrei o meu pensamento, tentando convencer. Em alguns casos eu consegui, em outros não. Mas todos tiveram a chance de praticar o seu livre-arbítrio. E esse tema, dentre os 4, suicídio, eutanásia, pena de morte e aborto, o aborto foi colocado por último pela polêmica recente que aconteceu no Brasil, que foi na semana passada ou retrasada, não me lembro, eu estou meio sem noção de tempo, que aconteceu aquele caso no Brasil de uma criança de 10 anos que foi violentada por um familiar e ela engravidou. Na primeira menstruação, antes da primeira menstruação, a criança engravidou, na primeira ovulação, com 10 anos de idade, e tinha um bebê. Quando foi descoberta aquela situação, estava um bebê avançado já, e a criança foi levada para o aborto em outra cidade, longe da sua, que foi Recife. Quando chegou ao hospital de Recife, houve o grupo contra aborto, que foi manifestar no hospital para convencer a criança a não abortar, a condenar o médico que estava praticando o aborto e manifestando ali um grupo de contra o aborto, que era um grupo de religiosos. Pelo modo como eu vi na imprensa, eram religiosos mistos. Daí, sabendo do movimento, as pessoas que eram a favor do aborto foram também para a porta do hospital para brigar com aquelas que estavam sendo contra o aborto. E virou uma polêmica muito grande. A gente, quando presencia situações assim, nós somos desafiados. Mesmo que tenhamos o nosso conceito, eu repito o que eu falei muitas vezes nesse estudo, nosso pensamento nunca pode ser diferente daquele pensamento de respeito. Respeito pela vida humana. Respeito pela vida humana de todas as formas. Todas as vidas humanas devem ser respeitadas. A vida do bebê que está sendo gerado, a vida da mãe, a vida do médico, a vida da pessoa terminal num leito de UTI, a vida de uma pessoa marginal, de um bandido, de um criminoso que está sendo condenado, a vida de uma pessoa enfim, todas as formas de vida, toda forma de vida deve ser respeitada, todas, e o livre-arbítrio também. Então, muitas vezes, as coisas são muito atrapalhadas porque o pensamento religioso interfere em esferas em que não deve ser a religião que vá fazer a decisão final. Nós passamos na humanidade por experiências diversas em várias civilizações e situações em que a religião definiu e define os cursos científicos, os caminhos políticos, as vias econômicas, e nós já vimos que isso não deu certo. Nós, sim, devemos defender que haja moral, que haja comprometimento, que haja respeito pela vida em todas as esferas e circunstâncias. Mas fazer com que a religião defina caminhos para o mundo funcionar não dá certo. A religião traz princípios, a religião estimula a moral, mas a moral, o acatamento, a assimilação e a prática da moral são coisas muito relativas. Cada pessoa pratica de uma maneira. O máximo que podemos fazer é isso, é mostrar
a bandeira do nosso respeito pela vida humana. Somente isso. Então, nessa polêmica que houve, por exemplo, as pessoas tentando interferir para fazer que aquela criança de 10 anos não abortasse, aquilo foi um ato de desrespeito. É claro que há muitos pontos de vista, mas aquilo não tem como negar que foi um ato de desrespeito, porque não respeitou o livre-arbítrio. Não vou dizer daquela criança que tem apenas 10 anos e o poder de decisão é bastante limitado, mas não respeitou o poder de decisão dos tutores daquela criança. Os pais, a avó daquela criança, que era o ser familiar que estava mais próximo acompanhando ali. A decisão é deles. Isso é uma coisa muito íntima, isso é uma coisa muito própria. E aquela criança, ela recebeu indicação do aborto, talvez, não pelo fato de ter sido uma gravidez proveniente de um estupro, mas sim pelo fato de ser uma criança. Uma criança de 10 anos, ela não tem estrutura física, não vou nem dizer a emocional, mas ela não tem estrutura física para dar sequência e levar até o fim uma gestação. Ela corre risco de morrer. Se uma criança de 10 anos com um bebê na sua barriga entra em trabalho de parto, ela pode ir a óbito. Isso é perigoso. E até mesmo na nossa religião, em doutrina espírita, é colocado no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta sobre esse tema, sobre o aborto, sobre quando uma mulher corre risco, se, nesse caso, o aborto seria perdoável, seria permitido. Os espíritos de luz respondem de forma muito clara que não dá margem à dúvida, dizendo que se a vida da mulher está correndo risco, é melhor sacrificar a vida daquele ser que não existe do que aquele que já existe. Quando fala aquele que não existe, é o bebê que não existe para esse mundo material ainda, do que aquela mulher que já é um ser, que tem seus vínculos, às vezes mais filhos, às vezes é uma profissional, uma pessoa que já participa do mundo dos encarnados. Então preservemos a vida dela. Nesse caso, era o caso daquela criança que estava gestante e que passou por aquela situação tão polêmica que foi o aborto. Então, quando o assunto é aborto, assim como outras coisas em relação à defesa da vida, é muito melhor, muito mais prático a gente fazer as prevenções para evitar que se chegue ao ato drástico. Uma prevenção seria a educação das pessoas, a educação da família, para a importância da responsabilidade diante do sexo, a responsabilidade do sexo seguro, na hora certa, com a pessoa certa. Caso venha uma gravidez, o casal não cogite o aborto como alternativa, para que as famílias estruturem, para que as pessoas estruturem para saber a hora correta de ter os seus filhos e o façam da maneira responsável quando acharem que estão prontas. Esse é o trabalho preventivo, o trabalho de fortalecimento das pessoas, o trabalho que vai consubstanciar os propósitos adequados, colocando sempre o compromisso com a vida, o respeito pela vida. Essa é a prevenção ideal. Nós não podemos mais, como seres humanos racionais, inteligentes, não podemos mais ficar tentando remediar os efeitos, tentando corrigir os efeitos depois que passou da esfera da nossa resolução. Quando já tem vida em jogo, já não é nossa mais a prerrogativa de mexer. Isso pertence ao dono da vida, que é Deus. Depois de criada uma vida, só Deus pode tirar. Nós não temos mais esse poder. E é tão deformada a ideia do nosso poder efêmero que nós vemos grupos até mesmo subvertendo conceitos científicos para justificar atos impróprios, como o aborto, por exemplo. Há pessoas que falam que a vida humana só começa quando acontece a nidação. Nidação é quando
o embrião, ele fixa na parede do útero. Isso acontece 5, 6 dias após a fecundação. A fecundação é quando o casal tem o ato sexual, o espermatozoide encontra com o óvulo. As duas células, a célula masculina e a célula feminina, quando encontram, dão origem a uma célula chamada zigoto. Quando acontece essa fusão das duas células, na verdade é ali que começa a vida. Tanto é que depois das duas células unirem, elas começam a multiplicar. Ali inicia um processo inteligente de formação do corpo físico. E quando acontece a anidação, no 6º dia mais ou menos, que é a fixação do embrião na parede do útero, aquela célula inicial multiplicou muitas vezes já. Já é um serzinho maior, o embrião. Então, como dizer que ali começa a vida? Se não houvesse vida antes, as células não teriam multiplicado. Elas só multiplicaram porque já havia vida. E de uma maneira muito bonita, a doutrina espírita nos mostra que a vida de fato inicia quando há a fecundação. Ali na fecundação, o espírito que vai reencarnar, ele já se une àquele corpo em formação. E à medida que a gravidez vai prosseguindo, aquele espírito vinculado, ele vai perdendo aos poucos a consciência de si até acontecer o nascimento. Esse espírito está muito conectado com o espírito daquela mulher que está gestando, que está gerindo ele, que está grávida. Então, nesse vínculo, se aquela mulher ela permite que aquele bebê seja eliminado pela morte, que é o aborto, ele tem uma tendência bem grande a revoltar, a criar um ódio, uma ideia de vingança que às vezes significa um compromisso espiritual doloroso e determina uma rude expiação para esses dois espíritos. Portanto, é um ato perigoso. O aborto é um ato muito perigoso e que merece ser tratado com bastante delicadeza. Não devemos condenar a mulher que engravida, não devemos condenar a mulher que aborta, ela deve ser respeitada. Mas todo ser humano merece ser esclarecido e respeitado. Esclarecimento. Quem é esclarecido dessas realidades também pode incorrer nos erros, mas é mais difícil que isso aconteça, porque o esclarecimento é libertador. Como disse Jesus também, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem conhece essas verdades tem uma tendência maior a ficar mais protegido dos efeitos negativos e drásticos que os atos impensados podem trazer. Esse é o pensamento que devemos ter sempre. Sempre que falarmos esses temas, lembrarmos da vida em primeiro lugar. Quando nós lembrarmos que a vida existe e a vida merece ser respeitada, somente esse princípio já vai conduzir a nossa atitude para um caminho adequado, para um caminho correto. Nós teremos muito menos chance de errar sempre que estivermos em defesa da vida. Somente esse é o pensamento. É o pensamento básico, defender a vida, não importa em qual circunstância, seja a vida de um bandido criminoso, seja a vida de um paciente terminal num leito de terapia intensiva, seja a vida de um bebê, de uma gravidez indesejada, seja a vida de uma pessoa que cometeu o ato do suicídio ou está pensando em cometer o ato do suicídio. Toda forma de vida, principalmente essas vidas na situação desses 4 tipos de conflito, nós devemos ter um pensamento altruísta, benevolente, misericordioso e respeitoso. O respeito à vida vai fazer a gente tomar a atitude correta, a atitude cristã, a atitude que Jesus tomaria se estivesse vivenciando o que nós vivemos. Então, são essas as palavras de reflexão
Desejo a todos vocês que estão ouvindo, participando desse estudo, que tenham muita proteção de Jesus nos bons propósitos de vocês todos. Que Ele nos abençoe a todos nós, que Ele proteja nossas vidas, nossos pensamentos, nossas emoções, para que nós erremos menos, para que essa encarnação nossa seja mais proveitosa. Nós que já erramos tanto no passado, possamos errar menos agora. E que a nossa boa intenção seja multiplicadora para as pessoas. Que nós possamos inspirar bem as pessoas que convivem com a gente, para que elas também tenham atos melhores, progridam mais, desenvolvam mais. E assim, com certeza, cada um fazendo a sua parte, cada um crescendo, mais imbuído de melhorar um pouco mais a cada dia, é inevitável. O mundo vai melhorar mais rápido também, que é o que todos nós queremos. Quem não quer um mundo sem violência, sem dificuldades, sem julgamentos, discriminação, desigualdades? É o que todos nós queremos. E fazendo a nossa parte, isso com certeza vai acontecer. Muita paz para todos nós, muita proteção de Jesus para todos nós. Muito obrigado.